Olá, pessoal, bom dia. Dando continuidade à aula de ontem sobre os irracionais, a marcação dos reais na reta numérica, uma dica importante é a raiz de Héron. Como você fazer uma raiz quadrada inexata sem calculadora? A raiz quadrada inexata é igual a raiz de 2, raiz de 4. A gente já viu, mais ou menos em sala, quando você joga na calculadora, né? Você tem raiz de 2, 1,74, e daí por diante ela acaba evoluindo um pouquinho mais. Eu vou deixar demonstrado aqui do lado, tá? Raiz de 3, 2,7, aí, e daí por diante. O que acontece? Se você precisar numa prova, marcar uma raiz de 5, por exemplo, e como que você vai fazer isso sem uma calculadora? Existe a fórmula de Héron, ou Herão, que nos permite. Eu também vou deixar ela demonstrada, porém, o que acontece? Ela também, no final, ela acaba caindo em uma divisão que fica um pouquinho mais complexa para ser feita. Que você, se você não tiver um domínio muito bom de conta, você acaba errando, porque você acaba errando o cálculo. Uma dica, assim, meia safadinha, porque ela não é baseada, fundamentada matematicamente, mas uma dica para você encontrar, pelo menos em qual intervalo você pode entrar com a raiz de 2, por exemplo, raiz de 5, as raízes inexatas, é você fazer uma aproximação disso. E aí, como que você faz essa aproximação? Você acha as duas raízes mais próximas. Então, você acha as duas raízes mais próximas. Por exemplo, eu quero saber raiz de 2. Como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer da seguinte forma. Raiz de 2 vai ser aproximadamente. E aí a gente tem que colocar um tiozinho, porque na verdade eu não vou achar a raiz exata. Eu vou achar a raiz aproximada. Então eu coloco um tiozinho porque não é igual. E aí eu procuro as duas raízes mais próximas de raiz de 2. Por exemplo, a raiz exata lá do quadrado perfeito, como é que eu sei quais são as minhas raízes exatas? Eu tenho que pegar a tabuada, né? Então, 1 vezes 1, né? 1 vezes 1, os quadrados perfeitos. Ficou ótimo, meu 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. Então, a raiz de 4 é 2. 3 vezes 3 dá 9. E assim por diante, né? Então, a raiz de 3 é 9. O que acontece? Raiz de 2, ela vai estar entre 4 e 1. São as minhas raízes mais próximas. Meu número 2, ele está exatamente aqui nesse meio, ó, entre 1 e 4. Então, a raiz exata antes de 2 é 1, que aí raiz de 1 eu acho o próprio 1. E a outra é o 4, que aí eu vou ter raiz de 4, que é igual a 2. Como que eu vou calcular essa minha raiz? Simplesmente eu vou somar os dois resultados e dividir por 2, fazer uma média. Porque como eu estou somando dois elementos, eu divido por 2. Então, eu vou somar 1 mais 2 e vou dividir por 2. Isso vai dar 3 dividido por 2, aproximadamente 1,5. O que isso te ajuda? Se você estiver numa reta numérica, deixa eu trocar aqui, vamos supor que você esteja numa reta numérica. Aí você tem que marcar na reta raiz de 2. Eu não sei, não tenho a calculadora, não sei quanto que é a raiz de 2. Qual é a grande vantagem que eu tenho? Eu vou entre 1 e 2 e vou lá e marco a raiz de 2. Como ela deu 1,5, eu sei que ela está entre o 1 e o 2. Como o 2 está mais perto do 1 do que do 4, eu vou marcar mais ou menos aqui.
e aqui posso afirmar a minha raiz de 2. Aquelas questões que eu passei ontem também, que fala sobre aproximação, entre quais números a raiz inexata está, essa forma de calcular, ela também facilita nesse sentido. Porque aí você consegue, através dela, ir identificando aonde pode estar a raiz. Por exemplo, raiz de 3. Deixa eu abrir um outro aqui, porque senão a gente vai ficar nem um burro, né? Abrir, novo. Não salvar. Tá. Vamos supor que agora a gente queira fazer raiz de 3. Então, eu vou lá na tabuada. A raiz de 3, as duas raízes mais próximas que eu tenho, seria na tabuada, né? Quadrado perfeito. 2 vezes 2, que dá 4. E, novamente, 1 vezes 1, que dá 1. Então, quem vai ser a raiz mais próxima? Eu vou ter raiz de 1, que vem antes, que dá o próprio 1, e raiz de 4, que vai me dar 2. Como é que eu acho a raiz de 3? Eu vou somar 1 mais 2, sempre dividir por 2. Aí, reparem que a raiz de 2 e a raiz de 3 ficaram 1,5. Esse é o problema. Mas na hora que você for marcar na reta, lógico que você não vai marcar a raiz de 2 atrás da raiz de 3. Você vai marcar a raiz de 2 primeiro e a raiz de 3 depois. Vamos supor que eu estivesse fazendo raiz de 5. Aí vou continuar aqui minha tabuada. Então, ó, 3 vezes 3. Isso vai dar 9. Se eu quero raiz de 5, isso daí já dá para fazer raiz de 5. Vou botar outra corzinha para não misturar. Deixa eu ver uma cor melhor. Verde. Então, ó, quero fazer a raiz de 5. Como é que eu vou fazer a raiz de 5? Preciso das duas raízes mais próximas. Reparem que 5 está aqui, ó. Entre raiz de 4 e raiz de 9. Eu posso dizer que minha raiz de 5, a raiz de 5, que é o que eu quero, ela está exatamente aqui, entre raiz de 4 e raiz de 9. Aí, como que eu vou fazer essa média? Ó, raiz de 4 é 2, que é o número que está na frente. Raiz de 9 é 3. Estou somando 2 elementos, divido por 2. 2 mais 3 dá 5. 5 dividido por 2, 2,5. Então, eu posso afirmar que raiz de 5 ela tem que estar entre 2 e 3. E aí, se vocês buscarem na calculadora, vamos fazer aqui rapidinho. Raiz de 5, 2,23. Então, fica um número muito próximo, tá? Deixa eu não consigo botar vocês para verem a calculadora, então vou... Veio. Aqui, ó. Raiz de 5, resultado da calculadora, tá? 2,23, 60, 67, ou seja, dá um valor muito próximo de 2,5 e você consegue localizar entre quais números estão. Então, essa é uma dica legal para quem precisa calcular número irracional de cabeça, tá? Tem a fatoração, tem como você fazer por aproximação, tem a fórmula de Aron, a completinha, que aí você faz a raiz da frente, a raiz de trás. Eu até vou acrescentar ela também no final do vídeo, mas assim, a forma mais prática que você tem de fazer é essa e é válida, tá? Você não afirma que é igual, tudo você bota o tiozinho. Deixa eu voltar aqui no lápis. As ferramentas, elas estão um pouco
ruins, porque eu estou sem tablet, mas eu acho que já dá para entender, tá? Eu boto o tiozinho, que é o símbolo de aproximação, ou seja, não é igual. Com isso, dá para a gente terminar aí alguns exercícios do livro, página 32, exercícios propostos, e o número 1, que é teoria de conjunto, da última unidade aqui, página 38, tá? Mesmo esquema, até semana que vem estou aceitando. Até a próxima, então. Tchau, tchau.